Vamos meditar hoje nesse capítulo 11 de Atos. Há 3 coisas aqui que eu quero chamar a atenção nesse capítulo. Você vê que, evidentemente, é uma continuação do que aconteceu no anterior, onde Pedro havia ido na casa de Cornélio anunciar o Evangelho. Como nós vimos na semana passada, Pedro estava relutante para ir, porque Pedro era um judeu e não podia ter contato com pessoas que não eram judias. Isso era considerado como algo impuro, imundo, e a nação de Israel tinha que se separar destes demais povos. Mas o Senhor Jesus já havia quebrado essas barreiras na cruz. O Senhor Jesus já havia dito a eles: ide pregai o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Mas isso era muito difícil para eles ainda, porque o peso da tradição é muito grande sobre o coração dos homens. E aí Pedro fez o que fez, o Espírito Santo desceu, Cornélio foi salvo pela graça do Senhor. Só que aí havia um problema, agora ele precisava explicar, porque haviam ali judeus em Jerusalém que eram da circuncisão. Falavam: e aí, é verdade que você foi na casa de um incircunciso, que significa de alguém que não pratica a circuncisão, de alguém que não tem uma aliança com Deus, de alguém que é um estrangeiro? Você foi na casa de um imundo, Pedro? Você foi lá e blasfemou contra a lei de Deus? Foi isso que você fez? Dê-nos explicações. E aí Pedro contou exatamente o que nós vimos no capítulo 10. Ele conta a visão, ele conta que o Espírito Santo que falou para ele ir. E Pedro, muito espertamente, ele não foi sozinho. Pedro levou 6 homens com ele. Porque aqui algo novo estava acontecendo. Nunca um judeu poderia ter entrado naquela casa. Então ele precisava levar umas testemunhas, né? Para que a história dele pudesse ser verificada e outros irmãos pudessem testificar a favor dele. Então ele levou esses irmãos. Então o que nós estamos vendo aqui neste capítulo 10 e 11 é a quebra do preconceito judaico. Nós estamos vendo Deus quebrando este preconceito. E isso, Deus já havia mandado, o Senhor já havia mandado pregar. Mas era necessário que Ele continuasse esse trabalho na vida dos apóstolos, quebrasse a dureza, trocasse a mente deles para que eles fossem... Eu quero que os irmãos notem que quando Pedro vai contar a história, porque nós temos no capítulo 10 os acontecimentos e Cornélio, é a narrativa de Lucas falando: olha, apareceu um anjo para Cornélio quando ele estava na sua hora de oração, o anjo falou isso, isso e aquilo. Agora, Pedro vai contar a sua versão dos fatos. No versículo 13, ele nos contou como vira o anjo. Então Pedro está falando que Cornélio contou para ele, em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras. Isso é muito importante, irmão. Versículo 14: o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, não há outra maneira de uma pessoa ser salva, a não ser que um pecador salvo pela graça fale palavras a esta pessoa. Não há outra maneira, irmãos. Não é por meio de teatro, não é nada disso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como nós vimos na reunião passada, não havia um anjo aparecido para Cornélio. E o que esse anjo falou? Vai buscar Pedro. Ele te dirá palavras para que você seja salvo. Aí Cornélio falava: você não pode dizer não, você já está aqui. Você é anjo, você veio lá do céu. Você não pode me dizer as palavras de salvação? Não, você tem que chamar Pedro. Porque esta responsabilidade, este privilégio, esta honra foi concedida aos homens, aos pecadores salvos pela graça de Deus. O que você pensa sobre isso? Se nós temos compreendido o privilégio que nós possuímos, nós somos os únicos autorizados a pregar o Evangelho.
certamente os anjos, muito obedientes, eles adorariam fazer esse trabalho. Adorariam. Irmãos, nós precisamos encarar isso a sério diante do Senhor. Não é dada a nós a responsabilidade de converter as pessoas. Não é dada a nós. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos esta responsabilidade. A única coisa que o Senhor nos pede é para que falemos as palavras, para que preguemos. E nós sabemos, irmãos, que cada vez que a gente vai pregar o Evangelho, quanta dureza e resistência nós encontramos no coração daqueles que nos ouvem. Pregar o Evangelho, irmãos, além de ser um grande privilégio, mesmo quando a pessoa não crê, eu gosto de pensar, tenho pregado o Evangelho lá na escola, para alunos e para colegas. Nesses 2 últimos sábados nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho. Às vezes a gente não vê resposta nenhuma, nada. Os corações ficam intocáveis aos nossos olhos. A mente dos ouvintes parece que está vagando enquanto nós... Isso, na verdade, me constrange. Por que é que um dia a minha mente e o meu coração se abriram, quando na verdade é tão difícil que as pessoas se abram? Pregue e você vai ver. Isso constrange. Deus nos procurou, Deus nos achou, Deus quebrou a dureza do nosso coração. Nós pregamos, nós não sabemos quando aquela semente vai germinar ou se vai, mas nós estamos obedecendo ao Senhor quando fazemos isso. Nós devemos aproveitar as oportunidades. É uma honra, é um privilégio muito grande, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Uma pessoa só pode ser salvo pelas palavras que um outro crente vai dizer a ela. E ela tem que se agarrar àquilo que é dito. Ela tem que se agarrar ao... Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse texto é maravilhoso, porque aqui Paulo está falando para Corinto, é uma cidade da Grécia, berço dos filósofos e dos mais inteligentes da humanidade. É lá que nasceu as filosofias, Sócrates, esse povo todo lá da filosofia. E Deus falou: olha, aqui por meio de Paulo e Espírito Santo, não foi pela sabedoria humana, não foi pela grande inteligência humana que as pessoas alcançam a Deus, mas pela loucura da pregação. Sócrates, Aristóteles, quem quer que seja, os maiores filósofos do mundo, não têm o privilégio que nós temos. Eles não podem anunciar o que só nós podemos anunciar. Eles podem sim, eles têm um nome até hoje, né? Eles podem sim ser muito idolatrados pelos homens, mas o caminho deles é o caminho sem luz. Eles buscam, filosofia, irmãos, significa amor pela sabedoria. Mas os homens não encontram isso, porque a sabedoria é Cristo. Nós sim somos aqueles que verdadeiramente amamos a sabedoria, porque amamos a Cristo. E nós sim, quando anunciamos a verdade, podemos anunciar aquilo que realmente salva os homens. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais. Usa-lo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que maravilha, irmãos. A gente precisa parar para refletir de verdade sobre o privilégio que nós temos e aproveitar as oportunidades.
não é só um conhecimento para a gente ter, a gente não está estudando Atos só para isso, irmãos. É realmente abrir a nossa boca e pregar, irmãos, para as pessoas. Aproveitar as oportunidades. Não interessa se vão ouvir, irmão. Não interessa. Não interessa se as pessoas vão taxar a gente de louco. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Não importa. Que o Senhor nos dê coragem para pregar o Evangelho. Então, essa é no versículo 18 de Atos 11, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem aqui se apazigou? O povo da circuncisão. Aquele lá que estava falando: ô Pedro, como é que você foi lá naquela casa? Não dá para você ir naquela casa, Pedro. Por que eles ficaram apaziguados? Porque Pedro contou a história e disse que o Espírito Santo desceu sobre eles. Aquilo acabou o assunto. Se o Espírito Santo desceu, então a gente compreende que Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. E aqui nós aprendemos outra coisa. Que o arrependimento não é o homem que faz com que aconteça dentro dele. É Deus que concede. Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Romanos vai dizer: é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Irmãos, mas que loucura é essa? Então por que a gente prega para eles se arrependerem? Por que você, quando está pregando, fala: arrependa-se e creia no Evangelho? Porque se ele não é capaz, por que você faz isso? Porque Deus utiliza como meio a sua palavra. É assim que ele faz. A gente prega a palavra. E se Deus quiser, ele vai, por sua graça, tocar no coração e essa pessoa vai se arrepender. Mas Deus não faz isso sem usar a palavra. Por isso nós pregamos. Então, quando a gente prega, Deus concede arrependimento àqueles que Ele deseja salvar. E aí não sobra nenhum mérito para o homem, né? O que o homem tanto deseja. Ah, eu busquei a Deus. Ah, eu me arrependi. Ah, Não, você não fez nada. Por isso a gente é muito grato à mesa do Senhor. Por isso a gente é muito grato à salvação que a gente possui. Porque nós não buscamos a Deus, foi Ele quem nos procurou. Nós não nos arrependemos, foi Ele que nos concedeu arrependimento. Depois nós vimos aqui essa quebra de preconceitos, Pedro contando a história. Depois nós vemos aqui que em Antioquia foram pela primeira vez os irmãos chamados de Cristo. O texto diz que eles, depois que houve aquela dispersão lá, quando mataram Estevão e a igreja se espalhou, eles foram indo para as cidades. Mas a cada cidade que eles iam, eles não pregavam para os gentios. Só pregava para judeu. É o que o texto diz. Eles iam para as cidades e eles procuravam: quem é judeu aqui? Porque aquele outro povo eu não vou pregar não. Quem é judeu? Porque com os imundos eu não vou me misturar. Então eles pregavam. Mas aconteceu que alguns foram para Antioquia e tiveram seu coração alargado pela graça e pregaram para os gregos, pregaram para os gentios. E a igreja começou a crescer lá. E enviaram um homem chamado Barnabé para lá. Isso nós encontramos no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. Os irmãos entendem o que nós estamos lendo aqui? Aconteceu, pregaram o evangelho, muita gente se converteu. Aí falaram na igreja de Jerusalém: tem muita gente lá em Antioquia se convertendo. Aí falaram: vamos enviar um irmão lá para ajudar. Enviaram Barnabé para ajudar. Quando Barnabé chegou lá, ele se alegrou porque ele viu a graça de Deus. O que significa isso? Você já viu a graça de Deus? Você consegue enxergar com os seus olhos a graça de Deus? Isso aqui é a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Nós não conseguimos enxergar isso, mas nós conseguimos ver através do que a graça opera interiormente, que se manifesta nas ações externas dos homens. Então, provavelmente, o que Barnabé viu lá
foram homens verdadeiramente convertidos, em que eles eram crentes de verdade. Não é aquele povo que só vai para a igreja, mas as suas ações mudaram. Eles passaram a tratar melhor as suas esposas, eles passaram a não adorar mais ídolos, mas somente ao Senhor. Eles passaram a ser honestos em seus negócios. E aí, o que ele fez? O versículo 23 diz que exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem. A gente vê muitas conversões, mas aí o Senhor precisa levantar os servos que exortem que as pessoas permaneçam com firmeza de coração. Nós temos necessidade disso. Nós temos necessidade de permanecer com firmeza de coração. Significa uma pessoa que permanece com firmeza de coração nos caminhos do Senhor? Significa que ela frequenta todas as reuniões? É isso? Significa que ela conhece as doutrinas? É isso que é permanecer com firmeza? Ou significa uma maior devoção ao Senhor? Ou significa amar ao Senhor profundamente? Permanecer consagrado, com toda firmeza de coração. É isso que Barnabé estava exortando aqui. Irmãos, é para isso que a gente reúne para escutar a palavra de Deus. Para permanecer firmes no Senhor. Firmes. Muitas vezes, irmãos, a gente pode começar a frequentar as reuniões apenas por uma obrigação, apenas porque virou costume nosso. É costume, eu estou aqui, mas o nosso coração já está tão distante. A nossa mente já está tão longe. A gente vem, mas enquanto está aqui, está pensando em outras coisas. Não há mais firmeza de coração, não há mais devoção verdadeira, não há mais amor. E o Senhor sempre levanta irmãos para exortar. E por isso foi Barnabé levantado para exortar, animar. O versículo 24 dá testemunho de quem era Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem a dizer sobre Barnabé é isso: que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que boa descrição se fosse para nós também, né, irmãos? Esse é um desejo que nós devemos ter. Sermos homens e mulheres bons, cheios do Espírito. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Isso é outra coisa interessante. Quem a igreja de Jerusalém mandou lá, para aquela cidade de Antioquia? Barnabé. Por que mandou? Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele ia exortar os irmãos, ele ia ajudar os irmãos. Quando Barnabé chegou lá, ele viu a graça de Deus, ele viu aquela multidão de pessoas convertidas, ele exortou aquela multidão, aos irmãos, falou: permaneçam firmes no Senhor. Só que ele falou: até aqui é onde eu consigo chegar. Esse é meu limite. Meu limite é exortar os irmãos, é encorajar os irmãos. Mas eu preciso buscar outro irmão. Porque o que aquele irmão tem, eu não possuo. Eu posso ajudar os irmãos constantemente exortando-os, constantemente encorajando-os. Mas há outro irmão que recebeu um dom do Senhor que eu não possuo. Eu preciso chamar Saulo. Eu preciso chamar aquele irmão. Isso fala, irmãos, que o Senhor deu dons diferentes a cada um de nós. Cada um de nós. O Barnabé pode exortar, mas ele não pode ensinar como Paulo. Ele pode encorajar os irmãos. O texto diz que ele foi, versículo 26, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Aqui existe muita discussão onde Paulo estava. Onde Paulo estava, porque não há na palavra de Deus nada que diga o que ele estava fazendo antes disso. Depois que ele se converteu, para onde Paulo foi? Muitos dizem muitas coisas. O fato é que Paulo aparentemente não estava servindo. Ele estava ali, retirado, recluso, talvez estudando as Escrituras, talvez meditando e se preparando para servir ao Senhor. O Senhor, quando apareceu para Paulo, disse que ele seria um instrumento útil, que ele levaria o Evangelho aos gentios. E ele estava ali. Mas foi lá Barnabé e falou: olha, vem, volta lá para Antioquia e vamos lá.
E o versículo 26 diz: e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé reconheceu: sozinho não dá para mim, eu preciso de outro homem. E ele chamou Saulo, e esse homem foi lá e ensinou durante um ano. E qual foi o resultado deste ensino em Antioquia? Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos, aqueles que reproduzem quem Cristo é. É isso que significa. Foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando as pessoas hoje falam, aquele ali é cristão, o que significa? Nada. Nada. Hoje em dia não significa nada. Porque o que é cristão? O cara que vai lá na igreja, mas ele tem 2 mulheres, ele não significa nada. Os negócios dele faz tudo errado, passa a perna no outro. Então o que nós temos hoje é uma cristandade de falsos cristãos. Falsos cristãos. Não era o que estava acontecendo aqui. O povo olhava. Por fim, para concluir aqui a minha explanação, do versículo 27 ao 30 deste capítulo, nós temos um profeta aparecendo ali. Naquela época ainda haviam profetas, irmãos, porque a palavra de Deus não estava concluída. Então havia aqueles que profetizavam acerca do futuro, como no Antigo Testamento ainda. Não há mais hoje isso. O que há hoje aí é profetada, falsa profecia e conversa fiada. Mas aqui esse profeta disse: vai haver fome sobre o mundo. E o versículo 29 diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Mais uma vez aqui, irmãos, aparece necessidade e aparece oferta. Os de Antioquia eram verdadeiros cristãos. Havia amor no coração deles e havia uma necessidade. Pobres, passando fome. Então eles se juntaram, e o texto diz: cada um conforme as suas posses. Resolveram. Veja, irmãos, aqui nada foi imposto. Eles resolveram dar, conforme aquilo que eles possuíam. Não obrigatório, mas para suprir uma necessidade. Irmãos, eu tenho dito isso com frequência. Estude esta palavra. Estude, e você nunca vai encontrar algo diferente disso com relação a ofertas. Nunca. Alguém necessitado, alguém que voluntariamente, não obrigatoriamente, deseja dar, conforme as suas posses, conforme o que ele coloca em Coríntios, cada um dê conforme propôs em seu coração. Não é nada obrigatório. O dízimo do Velho Testamento é obrigatório. Tem que dar tal quantia. No Novo Testamento não há isso. Apenas amor. Faça conforme as suas possibilidades. É isso. Irmãos, eu só queria acrescentar algo que é sobre os judeus. Porque Pedro, aqui no começo nós lemos já, né? Pedro está diante dos irmãos, diante do pessoal de Jerusalém, os da circuncisão, e é praticamente eles colocam Pedro na parede. É quase um julgamento diante do tribunal. Pedro, que história é essa? Você está na casa de pessoas imundas, né? E eu queria falar sobre isso, porque isso é um preconceito, o Murilo já comentou, mas isso é um preconceito muito grande da parte dos irmãos, dos judeus no caso, que eles até dizem aqui que eles reconhecem que Deus concedeu aos gentios a salvação. Tem algumas versões que diz até que Deus concedeu até eles. Ou seja, até eles, os imundos, os que não mereciam, foi concedida a salvação.
Mas, irmãos, eu queria aplicar isso para nós, porque isso é um perigo também para nós. Porque esse preconceito, essa soberba dos judeus, isso pode acontecer conosco também. E o que pode gerar essa soberba, esse preconceito? O conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, se não for um conhecimento divino dado pelo Senhor, o fruto que vai gerar em nós vai ser soberba e preconceito. Isso já envolveu muitas pessoas, até mesmo no nosso meio. Já aconteceu muitas vezes de pessoas se acharem superiores. Pessoas se acharem superiores às outras. Às vezes até haver um pouco de preconceito. Como, por exemplo, às vezes pode acontecer, eu sou eleito do Senhor. E às vezes considerar que outros não são. Isso é um pecado. Isso é terrível. Isso é a mesma coisa que os judeus faziam. E nós fomos alcançados pelo Senhor pela graça do Senhor. E o que eu queria destacar era isso. Essa soberba dos judeus, esse acontecimento não está longe de nós. Nós podemos cair nesse buraco, desse preconceito, dessa soberba, de acharmos que nós temos o conhecimento, de achar que nós somos os únicos eleitos e que os outros não são. Somente nós somos. Isso é um perigo, isso é um pecado. Porque nós vemos na palavra de Deus que o verdadeiro conhecimento vai nos gerar amor e não preconceito. O verdadeiro conhecimento vai nos gerar pregar o evangelho a outros sem barreiras. É dito aqui que alguns pregavam aos gregos, outros não, procuravam somente os judeus para pregar. E que nós não venhamos cair nesse erro, irmãos, do preconceito, da soberba. Porque, embora a gente lê aqui, vê isso, é muito claro, esse preconceito, essa tradição tão forte dos judeus, mas que a gente não pense que isso está longe de nós. Porque esse preconceito, essa soberba pode ser sutil.